Estamos aqui ao vivo nos Cristãos Pro Vida. Vamos começar mais uma live nesta quarta-feira e essa live de hoje vai ser muito especial, gente. Muito esperada mesmo. E assim, eu estou imensamente feliz mesmo por fazer essa live hoje. Nosso convidado é extremamente especial. Estou até emocionada aqui para começar, mas eu vou já chamar o nosso convidado. Boa noite, Padre Lodge, salve Maria. Boa noite, dona Isaura. Salve Maria. Estamos aí. Estamos aqui, eu estou, olha, nossa, Padre Lodge, eu tenho que ser sincera, eu estou nervosa para fazer essa live com o senhor hoje, mas Isso. era uma live que eu estava esperando por muito tempo e graças a Deus, tudo no tempo de Deus, né? Então, assim, tive essa bênção de dar tudo certo e a gente poder fazer essa live juntos, falar sobre esse tema tão importante, que é a defesa da vida, contra o aborto. E assim, a gente também vai falar um pouco, mas assim, eu espero marcar outra live para falar com o senhor sobre a ideologia de gênero, porque dia 11 vai ter esse julgamento. Então, é muito importante a gente falar isso e gritar, porque todo mundo está falando sobre muitas coisas e a gente está vendo que daqui a pouco vai ter esse julgamento que é extremamente, assim, vai mexer com a vida das famílias, das nossas crianças. Então, tá todo mundo falando sobre votação, Trump, não sei o quê, um monte de coisa, mas isso aí vai mudar muita coisa. Deus que nos livre que isso passe. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa live com o meu querido Padre Lodge, da, de Anápolis, né? Do projeto da Provida Anápolis, eu quero pedir para que ele inicie fazendo uma oração aqui com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, Padre Lodge, vamos iniciar aqui nossa live. E tá travando não, né? Tá bom o áudio, né, Normal. Padre? Às vezes fica dando um trabalho. Tudo normal. Tudo normal, né? Padre Lodge, vamos falar aqui um pouquinho sobre quando a vida realmente, quando é considerado vida, né? A gente fala, nossa, temos vida em Marte. A gente vê essas coisas assim tão absurdas, mas não tá bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se colocar o 4G. Será que vai melhorar agora? Pessoal, digam se tá bom o áudio e o vídeo, porque eu não sei. Aqui Padre Lodge deu uma paradinha aqui. Vamos ver, deixa eu ver. Se eu tiro. Agora tá bom? Porque tava girando aqui como se tivesse travado. Sim. Padre Lodge, Sim. quando realmente se inicia a vida? Se nós formos levar isso ao pé da letra, a vida não começa, a vida se transmite, porque as células germinativas, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, também são vivos. Então, uma pergunta como essa, que é um pouco capciosa, poderia ter uma É. resposta como nunca. A vida nunca se começa porque a vida se transmite.
Mas, se a pergunta for outra, quando começa a vida de um indivíduo humano, aí a resposta é fácil de se dar. A vida de um indivíduo humano começa quando os gametas perdem a sua individualidade, no evento do encontro-penetração do óvulo pelo espermatozoide. Quando o óvulo deixa de ser óvulo, quando o espermatozoide deixa de ser espermatozoide, quando as membranas se fundem, quando o citoplasma de um passa a se unir ao de outro, quando surge um terceiro que antes não existia, que não é nem o óvulo nem o espermatozoide, mas que é o produto da união dos dois, neste exato momento começa um novo indivíduo humano. Este evento, biologicamente, é marcado por alguns sinais de descontinuidade. O primeiro deles é a onda de cálcio. No citoplasma, os íons cálcio passam a ter uma oscilação muito violenta logo após a penetração do óvulo pelo espermatozoide. E essa onda significa a ativação do zigoto. Também há uma reação chamada reação cortical, que é o endurecimento da zona pelúcida que envolve o zigoto recém-formado, para impedir a penetração de novos espermatozoides, a polispermia. Também ocorre uma formação dos pronúcleos masculino e feminino, a síntese do DNA e, antes mesmo disso, a expulsão do segundo glóbulo polar. Por quê? Porque o óvulo ele estava paralisado em um processo de meiose, na segunda fase, na segunda divisão da meiose, estava paralisado na metáfase. Os cromossomas estavam na placa equatorial esperando que o espermatozoide penetrado fizesse com que o processo continuasse. Então, na penetração do espermatozoide, a meiose do óvulo, que estava paralisada na metáfase 2, prossegue. Então, é um verdadeiro cataclisma que acontece neste momento. Este é o momento chave, biologicamente constatável, do surgimento de um terceiro que não é nem óvulo, nem espermatozoide. Que este terceiro tem uma alma racional criada e infundida por Deus, aí já é uma matéria filosófica, porque não é constatável empiricamente. Mas o meu trabalho na minha tese de doutorado, que resultou neste livrinho aqui, que não dá para ler bem, Alma do Embrião Humano, o meu trabalho de doutorado foi justamente tentar demonstrar que, filosoficamente, que os mesmos mestres, como Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, que no século XIII defendiam que a criação e infusão da alma ocorriam 40 dias depois da mistura do elemento masculino e feminino, que esses mestres, usando os mesmos princípios filosóficos deles, o respeito ao princípio de causalidade, diriam hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, que a criação e infusão da alma, a chamada animação por uma alma racional, se dá no momento da concepção, fecundação ou fertilização, termos que nós usamos como sinônimos. O que a igreja falou sobre isso? A igreja... Seria a animação imediata do embrião? Animação imediata, exatamente. Porque os autores antigos da Idade Média defendiam a animação retardada. Mais ou menos por um respeito a Aristóteles e por uma interpretação que não é unânime, mas que eles tinham de um trecho aristotélico, segundo a qual haveria uma progressão de almas no embrião humano.
Isso no século XIII, porque houve outros autores cristãos que defendiam a animação imediata, e o mais famoso deles é São Máximo Confessor, um padre grego do século VII, VIII, que defendeu isso de maneira muito categórica, mas que aparentemente não chegou ao conhecimento de São Tomás de Aquino. Os textos dele, parece, pelo tudo que eu pude pesquisar, Santo Tomás não teve acesso direto a eles para poder conhecer e pelo menos contestar, se ele não concordasse. E não é próprio de Santo Tomás tratar de um assunto sem esgotar os argumentos dos opositores. E o silêncio de Santo Tomás é muito sintomático neste caso. Então, houve defensores da animação imediata bem antigos, como Clemente de Alexandria, como Lactâncio, que era um padre latino, como Gregório de Nissa, mas que foi mal interpretado como se fosse traducianista, e o maior de todos, que foi São Máximo Confessor. Então, o objetivo do meu estudo de bioética foi demonstrar que hoje Santo Tomás não teria alternativa a não ser adotar a tese da animação imediata. A Igreja Católica não emitiu uma decisão doutrinal sobre isso, porque isto é matéria filosófica, não é? Mas é bom lembrar, é dogma de fé que, pelo menos para o embrião Jesus, pelo menos para ele, a animação foi imediata. Ou seja, desde o primeiro instante da sua concepção, Jesus Cristo, no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, teve uma alma racional criada e infundida em seu corpo recém-concebido. Não houve uma transição de almas. Não houve uma alma vegetativa, depois uma sensitiva e, por último, uma racional. E isto que para nós é dogma de fé para Jesus, aí eu pergunto, será que não poderia ser também estendido para todos os homens, uma vez que Jesus se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado? Se ele, então, é semelhante a nós em tudo, não seria o caso dele ser um modelo para todos nós? Esta é uma tese que já foi usada no século VIII por São Máximo Confessor, de que assim como Jesus foi animado por uma alma racional imediatamente após a concepção, nós também assim o seríamos. E é um argumento forte, que poderia, no futuro, ser usado pelo magistério da Igreja para a definição de uma verdade teológica derivada, a ser aceita por nós católicos como pertencente ao patrimônio revelado da nossa fé. Mas isso aí fica ainda para o futuro. E daí a gente fala que a importância, né, de como o embrião é sagrado, né? Porque vemos Sim. assim que quantos embriões são descartados, né? Fertilização in vitro. Então, assim, o que é que acontece, né, com esses outros embriões excedentes? Então, assim, esse tipo de manipulação, acaba sendo que a vida acaba sendo descartada tão facilmente. E, e que eu vejo assim, eu vejo que as pessoas cada vez mais estão querendo diminuir a importância do ser humano, né? Diminuir cada vez a importância da vida, né? Então, é incrível uma coisa dessa. Tá travando o Padre Lodi? Travou um pouquinho a imagem da senhora. Mas já voltou? Já. Já voltou, né? Não, é que eu estava falando sobre a questão da importância do embrião, como o embrião é sagrado, é vida. Então, nós vemos, por exemplo, a utilização de embriões in vitro, não é? Que tem um descarte, né, muitas vezes, desses embriões. A questão das pílulas anticoncepcionais, esses abortos ocultos, né? O Uhum. DIU, tudo mais, né? E muitas vezes é tão difundido, né? A sociedade moderna faz com que
cada vez mais as mulheres utilizem esses meios de contraceptivos e muitas vezes não sabem. Muitas vezes não sabe, a mulher está com DIU, não sabe que ele é abortivo. Mas realmente isso é tudo para fazer com que as mulheres desistam de ter filhos ou diminuam cada vez mais a quantidade de filhos e fiquem mais dependentes do Estado. Isso que a gente vê o feminismo, né? Realmente fazendo com que a mulher se masculinize, que sabe, abandone a família, abandone completamente a vontade de ser mãe, né? A maternidade em si. E muitas vezes isso dá brecha para muitas outras coisas, né? Lá vem a ideologia de gênero. Então, assim, a gente vê essa sociedade, padre, pelo amor de Deus, está tudo muito louco. Fala um Está pouquinho para a mesmo. gente sobre a esclareça as famílias, porque a esclareça essas mulheres, ajude, porque assim, a gente vê uma distribuição de anticoncepcionais, de camisinha e tudo mais, mas a gente não vê, por exemplo, as pessoas chegando a falar assim, vamos falar um pouco sobre pureza, vamos falar um pouco sobre castidade, porque quando chega para os jovens de 12, 11 anos, já para começar a ensinar a educação sexual, 10 anos de educação sexual, quando na verdade deveriam estar ensinando outras coisas. Não existe mais educação moral e cívica nas escolas, mas querem colocar ideologia de gênero obrigatoriamente. Que loucura é essa, padre? Isso é triste, né? O primeiro milagre que nosso Senhor fez foi no estágio embrionário, né? Ele ainda era um embrião de alguns dias de concebido quando ele santificou João Batista no ventre de Isabel. E é bonito ver isso, né? Ele que ainda era um embrião daquela idade em que muitos são abortados ocultamente, né? Pelos microabortivos que a Sara mesma mencionou, como o DIU, a pílula do dia seguinte, ou as próprias pílulas comuns anticoncepcionais, que também têm um efeito secundário abortivo. Imagine que naquela época Jesus fez o milagre de santificar João Batista, que era bem maior do que ele, com 6 meses de gestação, no ventre de Isabel, fazendo saltar de alegria, cheio do Espírito Santo, e fazendo sua mãe Isabel profetizar, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Tudo isso ela fez por causa daquele embriãozinho. Então Jesus assumiu essa idade para santificá-la. De agora em diante, quem atenta contra o embrião humano, qualquer que seja a idade, atenta contra o próprio Jesus. Não é à toa que ele fez o seu milagre na ordem da graça em uma idade tão tenra, né? Foi para santificar a vida intrauterina ainda em estágio embrionário no ventre de sua mãe Maria Santíssima. Então, que o embrião seja sagrado, que o ser humano seja tido como sagrado, porque a vida humana é sagrada desde a sua concepção até a sua morte natural. E o catecismo dá as razões porque ela encerra desde o início a ação criadora de Deus. A alma espiritual é criada do nada, infundida no momento da concepção, e ela permanece sempre em relação com Deus, seu Criador e seu único fim. Por isso, prossegue o catecismo. Ninguém pode atribuir a si mesmo, em nenhuma circunstância, o direito de matar diretamente um ser humano inocente. Tá travando? Oh, meu Deus. Não sei se é a minha conexão ou se é a conexão do padre que tá ruim. Deixa eu ver. Dá um tempinho. Voltamos? Voltamos. Acho que a conexão não está muito boa, mas vamos continuar. Vamos continuar aqui com a nossa live. Padre, me diga uma coisa. Não
não existe. Católico, cristão, não pode ser a favor do aborto, nenhuma hipótese, né? Nenhuma hipótese. Aborto diretamente provocado, ou seja, querido como fim ou como meio, né? Ele é sempre um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Isso foi definido moralmente e de maneira infalível pelo Papa São João Paulo II na encíclica Evangelium Vitae, de 1995. Então, isso aí, ou você é católico, né? Ou então você é a favor do aborto em algum tipo de exceçãozinha, que é perigosíssima, né? Mas quem é verdadeiro católico nunca pode ser favorável a qualquer aborto diretamente provocado, isto é, querido como fim ou como meio, inclusive como meio de salvar a vida da mãe, quando a gravidez resulta de estupro ou quando a criança é portadora de anomalias severas, como, por exemplo, a anencefalia. Padre, vamos falar aqui um pouquinho sobre essas duas hipóteses, porque, assim, eu acho super importante a gente mencionar sobre o projeto de lei da deputada Cristo Nieto, que é para revogar o artigo 128 do Código Penal por inteiro, não é só o inciso 1 ou o inciso 2, os dois, né? De preferência, os dois. O que vemos aqui é que tem muitos outros deputados e muitos outros grupos, até pró-vida e até católicos, querendo que só revogue só o inciso que fala do estupro, e mais com relação a ter problema para o risco de vida da mãe, da criança, pode deixar. Não tem como, né, padre? Não, não tem como. Por quê? Porque o próprio Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, disse que se houvesse no país um país em que o aborto fosse permitido, o que não é o caso do Brasil, e não houvesse possibilidade de se proibir o aborto todo, então um deputado poderia manifestar o seu apoio a uma proposição, a uma proposta, a um projeto de lei que visasse restringir a permissão para o aborto. Porém, o Papa diz, o deputado que fizesse isso teria que manifestar publicamente que ele era contra o aborto de maneira absoluta, e não só naquele caso em que ele está sendo restringido. Tá? Então eu pergunto, aqui estamos no artigo 128 do Código Penal, que não permite, mas não aplica a pena do aborto em dois casos. Quando a gravidez resulta de estupro, isso é o inciso 2º. E quando não há outro meio, supondo que esse caso exista, né, para salvar a vida da gestante, o inciso 1º. Aí vem a questão. Você, por razões ditas estratégicas, assim se diz, você quer revogar só o inciso 2º e não o 1º. Se você for católico, você vai ter que explicar por quê. Se alguém perguntar por que você não quer revogar também o inciso 1º, então você vai dizer, é por razões estratégicas, porque eu também sou contra ele. Então por que você não revoga de uma vez por todas, né? Ou então o católico vai dizer, não, eu por enquanto não vamos falar desse assunto. Mas como? Por que você não vai falar desse assunto? Essa é a oportunidade. Exatamente. Então, o católico, quando ele quer revogar só uma parte, ele se contradiz, porque a oposição dele por completa e total ao aborto é uma exigência da encíclica Evangelium Vitae. Então, se ele é contrário a todo aborto, que todo aborto desapareça da face da terra. Se ele está querendo tirar só uma parte do aborto, ele está dando a aparência de ser favorável àquela parte que ele não tirou. Ele vai ter que dar explicações para isso. No mínimo, ele está sendo escandaloso, porque não basta não ser, é preciso também não parecer. É por isso que a deputada Cristo Nieto e o seu projeto 2893 de 2019 está sofrendo tanta celeuma,
não só da parte do Rodrigo Maia, que até hoje não se dignou despachar o projeto para ser encaminhado ao plenário ou às comissões para ser votado, mas também por parte de certos grupos pró-vida que acham que esse projeto não é estratégico, que nós deveríamos começar devagarzinho, começando comendo pelas beiradas, para não chocar o povo, que a gente deveria só revogar o aborto em caso de estupro, mas deixar o risco de vida para uma segunda chance. Isso é o Quando? contrário. Quando, Quando? padre? Ué, Isso é o padre, contrário do que Jesus falou. Nosso Senhor, quando mostrou as suas exigências, ele foi radical. Se alguém vem após mim e não renuncia a tudo que tem, pai, mãe, irmão, irmã, e até a si mesmo, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Este é o evangelho de hoje. Ele não fez por menos, não. Ele não brincou, ele não usou de estratégias, de meias-verdades, de subterfúgios. Ele foi severo, ele foi, assim, bem radical. E nós, que somos seguidores dele, não podemos usar de uma outra tática, não podemos usar do claro escuro de que usa o inimigo. Travou ou não? não, é que Paulo Cocos está fazendo uns comentários aqui. Tá Paulo certo. Cocos está elogiando aqui o senhor bastante, falando que o senhor é um dos últimos bastiões da defesa da vida aqui no Brasil. Certo. Aí, a pergunta do Paulo Cogos, né? Ele teria que deixar claro, sim, o parlamentar só poderia apoiar uma proposta dessa se ele deixasse claro que ele defende os dois incisos. Mas a pergunta é, e se ele for o autor da proposta? Como é que ele vai se explicar que ele só quer revogar um se ele é contra os dois? É um contra-testemunho isso, não é? Isso que não dá para entender, né? Isso é que está causando divisões e por esse motivo a deputada Cris está tão sozinha. E eu queria que vocês dessem apoio a ela, porque ela está grávida, já está no 8º mês. E ela demonstra pelas suas palavras, pelos seus atos, mas também pela sua vida familiar, que ela é pró-vida, e nós não podemos abandoná-la neste momento, né? Inclusive, segunda-feira, às 6 horas da noite, ela marcou uma live comigo. Vai falar sobre o projeto de lei e também sobre ideologia de gênero. Eu espero que todos vocês possam participar também, que é uma oportunidade única, né, da gente poder conversar com ela. É verdade. E realmente não pode haver relativismo com a defesa da vida. Não pode ter relativismo algum, gente. Defesa da vida a vida é inviolável, a gente não pode ter nenhum. Vamos falar um pouquinho, padre, sobre a questão das católicas pelo direito de decidir, que essa semana perderam o direito de ter, por enquanto ainda, né? Ainda não foi, né, por completo, o direito de ter esse nome católicas, né? Mas como veio, padre, essa história dessas católicas querendo apoiar e querer a liberação total do aborto? Isso foi uma fraude horrível, né? E asquerosa, surgida nos Estados Unidos. Catholics for Free Choice, católicas pelo direito de decidir. Assim, elas se autodenominaram logo depois da decisão Roe versus Wade, que em 1973 declarou inconstitucional qualquer lei dos estados norte-americanos que proibisse o aborto até o segundo trimestre de gestação, baseado em dois argumentos falaciosos: que a criança, por nascer, não é pessoa, logo ela não tem direitos, e que a mãe tem direito à privacidade, e assim proibir o aborto nos 2 primeiros trimestres seria um atentado ao direito da privacidade da mãe. Bem, quando isso aconteceu, surgiu então um grupo autodenominado Católicas pelo Direito de Decidir, que teve por muitos e muitos anos como presidente uma ex-freira chamada Frances Kissling. Esta ex-freira, assim como os ex-padres, né,
tomemos muito cuidado, porque aqueles que já se consagraram a Deus, depois que abandonam a vida consagrada, se tornam piores do que se nunca tivessem entrado para o estado religioso, né? E assim, esta freira, que usava, né, falsamente o nome de católica, se apresentava como tal, para dizer que ela era um ramo da Igreja Católica dissidente. Talvez tenha sido por causa desta associação, que até hoje causa tanta confusão, que o Papa São João Paulo II escreveu a encíclica Evangelium Vitae, porque elas gostavam muito de distorcer a história, de contar dados fraudulentos para dizer que a Igreja foi por séculos favorável ao aborto, que a excomunhão pelo aborto só teria ocorrido com o Papa Pio IX, e assim por diante. Falavam tantas abobrinhas. Talvez seja por causa disso que o Papa João Paulo II, em 95, fez uma definição solene, né, de caráter infalível, usando a sua autoridade de sucessor de Pedro, em união com todos os bispos do mundo, né, para dizer, pondo um fim na questão, que todo aborto diretamente provocado, isto é, querido como fim ou como meio, é um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. E ele definiu antes o que era aborto. Aborto diretamente provocado é a morte deliberada, quaisquer que sejam os meios usados para ir fazê-lo, de um ser humano na fase inicial da sua gestação, da sua existência, perdão, que vai da concepção até o nascimento. Então ele definiu o que é o aborto e condenou o aborto, e condenou de maneira solene, né? De modo que agora ninguém mais pode dizer o contrário. Graças a Deus, a deputada Cris, quando ainda estava integrada ao Centro Dom Bosco, ingressou com uma ação declaratória para pedir que as autodenominadas católicas pelo direito de decidir não pudessem mais usar esse nome. O pedido foi negado em primeira instância, mas foi acolhido em grau de recurso, né? Então, isso é uma coisa para ser festejada. Não é uma decisão ainda definitiva, não foi ainda transitada em julgado a sentença. Elas provavelmente vão recorrer ao STJ, ao STF, mas foi uma vitória de alguém que não quer ficar calado, como é a deputada Cris, alguém que não se omite, alguém que não cruza os braços, alguém que cumpre o seu dever, né, enquanto parlamentar, que é um exemplo para todos nós. Nós devíamos nos envergonhar de não sermos assim. Só o fato de sermos omissos já é uma vergonha. E aqui eu deixo publicamente, como eu já deixei tantas outras vezes, o meu apoio e os meus parabéns à deputada pela sua atuação, que serve de exemplo para todos nós, né? Ah, com certeza. Ela sabe e fica muito feliz. Fica muito feliz. Padre, vamos falar também sobre a questão, esses últimos acontecimentos no mundo com relação ao aborto, à liberação. Por exemplo, a França liberou até o 9º mês, né? Em outros países também liberação completa, né? Então, assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Eu tenho tanto medo, padre, disso. Assim, eu rezo muito, assim, porque a gente sabe que a maioria dos brasileiros são cristãos e nós não aceitamos isso de jeito maneira. Mas a gente sabe que existe uma agenda global 2030 da ONU que quer realmente trabalhar e melhorar os direitos reprodutivos das mulheres, né? Que é tudo eufemismo para aborto, né? Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses acontecimentos terríveis que estão acontecendo no mundo com relação à liberação do aborto, o avanço da ideologia de gênero nos países também, e também, muitas perguntas, viu, padre? E o que vai chegar agora no dia 11, esse julgamento maluco que vai ter no dia 11 de novembro agora, sobre ideologia de gênero no STF. Pois é, dona Isaura. Nós estamos percebendo, desde a segunda metade do século passado, que a Organização das Nações Unidas se tornou um instrumento global da agenda da cultura da morte.
com diversos objetivos. Poderíamos falar o objetivo político, que seria a dominação dos países do hemisfério sul pelos países do hemisfério norte, uma vez que o sul apresentou-se mais fecundo em filhos, em crescimento populacional, ameaçando assim o poder político que era tradicionalmente exercido pelos países do norte. Isso estaria, por exemplo, entre outras coisas, num documento chamado Relatório Kissinger, né, assinado pelo secretário de Estado Henry Kissinger em 1974 e entregue ao então presidente Gerald Ford, com o título Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos. E nesse documento se fala de maneira explícita que os Estados Unidos têm que controlar a população do mundo, concentrando-se em 13 países chaves, entre eles o Brasil. Da América Latina ele só cita 3, o Brasil, o México e a Colômbia. E o Brasil, por motivos óbvios, é o maior deles, né, e tinha um crescimento grande naquela época. Previa-se naquela época que o Brasil ia chegar a 200 milhões de habitantes no ano 2000, o que não aconteceu, graças às medidas que o relatório Kissinger quis implementar. Mas ele falava de maneira muito simples, nós temos que utilizar as mulheres. As mulheres têm que aprender a se casar mais tarde e a ingressar no mercado de trabalho, porque está provado que a redução da fecundidade está associada ao trabalho fora do lar. Então, quando a mulher resolve deixar os filhos em casa, os que ela ainda tem, né? Porque depois que ela vai trabalhar, ela vai querer ter cada vez menos, para ingressar no mercado de trabalho, para concorrer, em vez de cooperar com o homem, então assim a fecundidade vai diminuindo. Daí você se explica como é que os grupos feministas sempre tiveram e têm tão grande financiamento externo. Mas também existem interesses os mais espúrios. Existem os interesses, vamos falar, das indústrias de cosméticos, que não ficam de maneira nenhuma, como se diz, está faltando a palavra aqui. Não, as indústrias de cosméticos, elas têm interesse em aproveitar um material muito precioso, que é a gordura dos bebês abortados. Isso já existe desde os anos 60, quando foi inscrito o livro Babies for Burning, Bebês para Queimar, de 2 jornalistas norte-americanos que investigaram o aborto nas clínicas de Londres e perceberam que as criancinhas que deveriam ser queimadas de acordo com a lei eram utilizadas para a fabricação de sabões finos, né? Isso já há muito tempo atrás, não é nada de novidade, não. Mas nós temos os cúmplices do aborto, que são o egoísmo humano, o desejo de dizer, esse corpo é meu, eu faço com ele aquilo que eu quero, é uma falta de noção até de anatomia, porque a criança nunca foi parte do corpo da mãe, não é? Nunca. Ninguém tem nada a ver com a minha vida e com a vida do outro que está dentro de você, ninguém tem nada a ver, né? E outros argumentos assim meio estapafúrdios que só servem para justificar o injustificável, não é? Então nós temos várias correntes que se somam na desvalorização da vida humana, na indústria do descartável, na coisificação da pessoa, especialmente a pessoa mais frágil, a pessoa recém-concebida, a pessoa deficiente. E tudo isso é uma agenda, como a senhora mesma disse, que se mostrou muito clara em 1994, precisamente na Conferência do Cairo sobre a população, quando, na época do presidente Clinton, tentou-se, sem sucesso, mas se tentou muito, impor o aborto como um direito humano fundamental. E em 95, que foi na Conferência sobre a Mulher de Pequim,
quando surgiu pela primeira vez em nível internacional a categoria do gênero. Gênero, né, que era, segundo o que eles explicaram, uma construção social associada ao sexo biológico. Então, os papéis atribuídos a cada sexo pela sociedade, isso seria o chamado gênero, uma categoria nova, libertadora, que deveria ser usada e não poderia ser substituída pela palavra sexo, porque é uma coisa diferente e causou tanto impacto naquela conferência das Nações Unidas sobre a mulher. E hoje o gênero está na crista da onda, né? Está na nossa agenda, porque quiseram colocar a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Nós fomos várias vezes em Brasília para tentar impedir que isso acontecesse. Não aconteceu, graças a Deus, nem no plano nacional, nem nos planos estaduais e municipais. Porém, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, né, que é um filho piorado do PT, né, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo, reinterpretando e desinterpretando, né, o texto da lei do PNE, de acordo com a Constituição, resolvesse dizer aquilo que a lei não diz, ou seja, dizer que aquela lei também contempla a eliminação de qualquer tipo de discriminação contra as orientações de gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual, a homofobia, transfobia, lesbofobia e não sei mais do que fobia, gayfobia, né? Tudo isso... Não tem nada a ver, não é, Padre Lodi? E não tem nada a ver, né? Que eles não buscam nada de questão de discriminação, não tem nada a ver. A ideologia de gênero, ela quer simplesmente dizer, não existe nada, não existe gênero nenhum, não existe nem homem nem mulher, você não é nada. Não. Pois é. Então, tipo, para quem pensa, porque eu sou do LGBTQI+, não sei o que lá, vai lutar pelos meus direitos. Não, querido, não tem nada disso. Eles não querem saber nada disso, não existe gênero nenhum, é tudo uma construção social. Então, assim, um livro muito bom que eu terminei de ler, que eu comprei no site do Provida Anápolis, que é o do Jorge Scala. Ah, sim. E é muito bom para você realmente entender o que é isso, que teoria maluca é essa. Então, você lendo esse livro e comprando lá no Provida Anápolis, você vai poder entender, gente, porque é muito bom. Mas é uma loucura, né? Uma construção social e cultural. Então, assim, a criança não tem gênero nenhum, né? Eles nascem, então vai ser a família, a sociedade, a cultura, tudo que vai moldando. Então, se ela quiser um momento ser, sei lá, qualquer tipo de gênero, ela vai mudando, né? É muito louco, então acaba que a pessoa não vai ter mais nenhum tipo de natureza, ela vai saber. Eu fico imaginando, Padre Lode, daqui a alguns 20, 30 anos, essa sociedade, essas pessoas, esses adolescentes, né, crianças e futuros adultos, que tipo de pessoas serão essas? Que cabeças serão essas? Eu fico imaginando a quantidade de suicídios, sei lá, de depressão que pode acontecer com essas pessoas. Já está acontecendo. Os que resolvem fazer as chamadas cirurgias de redesignação sexual têm uma altíssima taxa de suicídio, porque percebem a loucura que cometeram. Nós não podemos mudar a nossa identidade. Cada um nasce com um cromossoma XX ou XY que está inscrito em cada uma das nossas células, e não será uma simples cirurgia que vai mudar isso. A gente pode tentar se enganar, mas nós temos uma identidade, temos mais do que um papel, porque o papel é uma máscara que se põe no teatro. Nós temos uma missão, nós temos uma vocação, que inclui também o nosso corpo. Nós somos espírito, mas também matéria. Somos uma matéria informada para uma alma espiritual e racional. E isso é o que a ideologia de gênero despreza.
Inclusive, lendo a ação que vai ser julgada no dia 11, a ADI 5668, eu fico impressionado de como é que eles, na petição inicial, o pessoal diz que as crianças não vão ser ensinadas a ser homossexuais porque ninguém escolhe, eu fiquei impressionado, ninguém escolhe a sua orientação sexual ou identidade de gênero, simplesmente descobrindo-se detentor de uma ou da outra. Então, olha, na opinião deles, que acham que isso é um fato incontestável, há pessoas que que descobrem, mas que não optam, que são homossexuais. Olha, ou descobrem que não são homossexuais. Então eu pergunto, será que você já nasce com esta anomalia? Mas eles dizem não, isso não é uma teoria inatista. No entanto, eles dizem que não, que a identidade de gênero não depende da escolha da pessoa. Está escrito, eu estou lendo a petição inicial delas. As pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra, por mais que desejem ser da outra forma, ter outra orientação sexual ou outra identidade de gênero. É uma teoria contraditória. Ao mesmo tempo, ela diz que eu posso escolher aquilo que eu sou, depois ela diz que eu vou apenas descobrir aquilo que eu já sou. E realmente isso está acima ou contrário à minha inteligência. Eu não consigo entender isso, mas é o que está sendo colocado lá para que possa ser imposto a nós, a nossas crianças, nas escolas de ensino fundamental e médio, contra tudo aquilo que os parlamentares já decidiram, e em nome dos 11 deuses que nos governam despoticamente, que são os ministros do Supremo, que passaram a invadir competência do legislativo, fazendo a assim chamada interpretação conforme a Constituição com eficácia aditiva. O que é isso? É atuar não como legislador negativo, expurgando da lei aquilo que ofende a Constituição, mas como legislador positivo, acrescentando à lei aquilo que o Supremo acha que deveria ser colocado. Isso é uma coisa absurda, mas isso já O está ativismo acontecendo. judicial do Supremo? Senhora? O ativismo judicial do Supremo. Sim. O ativismo judicial, que eu me orgulhava de que no Brasil não existia, tinha muita tristeza de ver isso acontecer nos Estados Unidos, né? Depois de 2003, 2004 especialmente, eu fiquei muito triste por ver que se tornou uma regra. O campo de batalha agora já não é mais o parlamento. Lá nós estamos relativamente seguros, porque os parlamentares têm medo do nosso voto. Mas o Supremo, ele é composto de pessoas que não têm medo de nós, aparentemente, porque nós não podemos fazer praticamente nada contra eles. Eles têm um cargo vitalício. É dificílimo conseguir um impeachment de algum dos ministros por algum tipo de improbidade. Eles se protegem uns aos outros, não precisam do nosso voto, foram nomeados pelo presidente da República e não tem nenhuma previsão de término do seu mandato. E no dia 11, né, no dia 11, ou seja, na próxima quarta-feira, daqui a 7 dias, nós já vamos ter a votação desta ação infame, que não deveria ter sido sequer conhecida, mas se ela for votada e se ela for aprovada, Deus nos livre, não será a primeira vez em que o Supremo usurpa, né, de funções alheias para legislar o absurdo. Eu costumo dizer que Deus pode tudo, menos o absurdo. Deus não pode fazer um círculo ser quadrado. O contraditório está longe, está fora do poder de Deus. Ao contrário, o Supremo pode tudo, até o absurdo. Né? Isso é o que a gente está vendo hoje. Até o absurdo. Se eu não me engano, é no Canadá que tem a ideologia de gênero nas escolas a partir dos 4 anos de idade para as crianças. E se os pais optarem, ou nos dias que tiver aula, alguma coisa assim, optarem não levar a criança, pode
perder o poder familiar sobre aquela criança. O Estado pode tomar. Gente, olha que absurdo chegou. Se chegar aqui no Brasil, esse absurdo, porque eu não vou querer colocar meu filho na escola. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Quem lê a petição inicial da ADI 5668, vê também que eles dizem que a proibição do homeschooling é constitucional. Por quê, diz o pessoal? Porque quando a criança está em casa, ela não aprende a conviver com a diversidade. Quando os pais são obrigados a colocá-lo na escola, aí a criança é obrigada a conviver com os gays, com as lésbicas, faltou dizer com os pedófilos, né? Faltou dizer com... tudo isso aí faz parte da educação para a diversidade e para a tolerância. É assim que o pessoal quer subtrair as crianças do poder dos pais para colocá-las sob a tirania da educação pública. É o que eles estão querendo, né? Com certeza. Eles querem realmente acabar com a identidade das pessoas, dos nossos filhos, querem acabar com as famílias, querem realmente tirar o poder dos pais. Porque a opção, pelo menos, se eu tivesse a opção, assim, se fosse completamente tudo certo para fazer homeschooling, porque eu tenho muita vontade de fazer homeschooling. Tenho amigas minhas que não moram aqui em João Pessoa, mas em São Paulo, que optaram por fazer homeschooling, mas morrem de medo do conselho tutelar chegar ou alguma coisa do tipo, porque elas vivem sob pressão, elas fazem tudo certinho, mas morrem de medo. É um absurdo. E assim, não estou fazendo nada de errado, estão educando até melhor, muito melhor do que nas escolas. Né? Por isso que eles não querem, por isso que eles não querem o homeschooling. Porque vai ter a proteção da família, nós vamos passar os valores, né? Então, assim, não tem nada a ver de você estar fazendo homeschooling e a criança vai deixar de conviver com outras crianças. Não tem nada a ver, porque esse é o discurso deles, né? Que eles falam muito, né, Padre? Mas eu acho muito engraçado, só a questão assim, por exemplo, eles falam, mas o Estado é laico. Porque quando a gente vem fala alguma coisa dessa, não, mas você já está falando de uma forma religiosa. O seu cristianismo aí está falando de uma forma muito crente, porque eles falam assim, né? Então, assim, tipo assim, aí quando a gente vai falar, então isso já é uma censura, né? Já é uma censura que eles já não querem nem que a gente tenha o direito de falar, né? Olha que absurdo. Foi esse Estado laico que me condenou a pagar 60 mil reais, atualizado para 400 mil reais, por eu ter empretado um habeas corpus em favor de uma criancinha por nascer. Com um detalhe, eu não me identifiquei como padre. Naquela época, em 2005, eu me identifiquei como estudante de direito, que eu era. Não usei advogado, porque eu não era advogado na época, e habeas corpus não precisa de advogado. Usei uma folha de papel avulsa, porque não tinha nada melhor para escrever naquele momento. Tá? E quando descobriram que eu era padre, aí desviaram o discurso. Né? O discurso deixou de ser jurídico para ser um discurso antirreligioso. E aí fizeram vídeos contra mim, que representaria o fundamentalismo religioso, contra a Igreja Católica. Não contentes com os vídeos, entraram com uma ação indenizatória por danos morais, por eu ter proibido os pais de matarem a sua filha, Giovânia, e ela tem tido o direito de nascer, de ter tido um enterro digno, um nome, um registro em cartório, e se eu soubesse, teria tido também direito ao batismo, porque eu só fiquei sabendo disso depois que já havia ocorrido, uma vez que, por uma falsa notícia de jornal, eu pensei que, apesar do habeas corpus, a liminar do desembargador tinha chegado tarde e o aborto já havia sido feito. Descobri que a notícia não era verdadeira quando já era tarde demais. Sim. Padre, é um absurdo. Eu quando... Saiu depois de quanto tempo, padre, o resultado da condenação? Foram quantos anos? A ação... Foi 2006. que eles propuseram foi em 2008. O habeas corpus foi em 2005. Né? A ação indenizatória eles propuseram em 2008. Né? O trânsito em julgado foi agora, em 2020. Né? Foi isso. Então...
mais ou menos assim. Eles perderam em primeira instância, evidentemente, que é um absurdo, né? Perderam em segunda, mas quando chegou no STJ, a ministra Nancy Andrighi resolveu mudar a decisão e mudou, né? E ninguém mais conseguiu reformar a decisão dela. Mas tudo bem, isso é o de menos, porque eles estão querendo tirar água de pedra. Eu não tenho dinheiro. Vocês podem ver aqui à minha direita o que eu tenho. Eu tenho livros, se vocês quiserem, livros em Mas, abundância. Mas livros não padre, são favoráveis. exato. Olha, o senhor é, assim, uma referência com a defesa da vida aqui no Brasil. A gente sabe que o senhor é referência aqui com a defesa da vida aqui no Brasil. Os movimentos pró-vida, nossa, seus livros, o site. Gente, o que vocês quiserem, procurarem, olha, bebam dessa fonte aqui maravilhosa do Padre Lodi no site Provida Nápoles. Tem muita coisa boa. Eu estou aprendendo muita coisa assim no site, no seu site, meu padre. Muita coisa boa mesmo. Então, inclusive, foi até uma indicação do professor Marlon de Rosa que passou. Isaura, veja um Padre Lodi sobre a questão das vacinas com células fetais. E aí eu procurei uns vídeos seus, assim, uns textos. Então, assim, muita coisa boa tem o Padre Lodi. Mas isso, com certeza, é perseguição. Eles querem, atingindo o Senhor Padre Lodi, eles estão querendo atingir as outras pessoas que fazem parte do movimento pró-vida, para não entrarem com habeas corpus ou qualquer outra coisa, para evitar um aborto, né? Ai, padre, tem tanta coisa para a gente conversar. A live já está acabando, 56 minutos. Ai, meu Deus. Mas tem muita coisa boa para a gente conversar, padre. Mas é isso, a gente vê, é uma perseguição muito grande, muito grande. Então, assim, isso não é nada, isso com certeza é um sinal assim, ó, para mostrar, olha. As feministas, com certeza, elas ficaram assim, ó, porque abriu Sim, um precedente, né? sim, sim. Festejaram, né? Disseram que foi uma derrota para a Igreja Católica, que foi uma sentença histórica, né, contra o fundamentalismo religioso. Tudo isso elas estão festejando. E alguns, né, inocentes úteis, não sei se estão tão inocentes, mas são úteis, né, aplaudindo elas também, né? Isso não se faz, né? É uma pena. Pessoal, a gente vai finalizar a live, já estou com 57 minutos. Eu tenho medo da live ser cortada assim no meio da nossa conversa. Então, assim, o que eu já quero deixar aqui, assim, publicamente, é um convite para o Padre Lodi aceitar uma outra live aqui com os cristãos para a vida. Não sei se ele vai aceitar, Padre, já estou fazendo pedido para a gente poder fazer uma Aceito, outra sim. live. E eu queria que a gente falasse sobre ideologia de gênero, tá? Aham. Então, vou botar Falo, aqui, ó. falo com prazer, só que já vai ser no dia da votação, né? Já não vai dar tempo para evitar o que terá acontecido, né? Com muito prazer, aceito sim. É uma honra. Oh, que maravilha, gente. Eu quero agradecer muito boa noite a todos que ficaram aqui, que assistiram a nossa live. Quero agradecer imensamente ao Padre Lodi por ter conversado aqui com a gente. Eu sei que ele dorme cedo, mas muito obrigado de verdade, Padre, por ter participado aqui com a gente, ter passado tanto conhecimento, tanto uma conversa muito boa. O senhor é muito abençoado. Continue sempre sendo esse soldado maravilhoso da defesa da vida. Amém. Estamos às suas ordens. Vamos esquecer da nossa arma mais importante nesse momento, que é a oração, né? Sem Verdade. ela, a gente não vai, a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente tem que fazer isso aqui e sempre, sempre mesmo. O Verdade. resto é acréscimo, mas a nossa batalha é espiritual, né? Não é contra a carne e o sangue, mas os espíritos malignos que povoam os ares. Que Amém. assim seja. Amém, amém. Muito obrigada, Padre. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Fique com Deus.